canta com os amigos? Então, era isso. Então, assim, eu sempre gostei de música. E eu era da igreja junto com meus irmãos. Minha família não é evangélica, mas eu era da igreja evangélica com os meus irmãos. E aí eu cantava na igreja brincando, assim... Entendi. Não era profissional. E aí dizem que eu era cantora gospel. Não era, não. Mas... Seria uma honra, mas não era. Quando você... Mas aí você se tornou uma cantora. A gente tava... Uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é sobre o Risca-Faca. Sim. Né? Que é o teu último trabalho. Na verdade, ele saiu em 3 fases, não é? É. Eu dividi. Por quê? Porque... Isso é uma estratégia de quem tá em volta? Minha mesmo. É interessante. Tá. Eu pensei assim, quando lança tudo de uma vez, ou você tem um conceito muito que você precise passar dessa forma, ou as músicas acabam se perdendo em importância. E aí, Entendi. eu queria reproduzir um rolê perfeito. E aí eu pensei, o que é que eu faço quando eu vou para um rolê? Eu me arrumo, eu fico escutando uma musiquinha, eu tomo um negocinho, eu dou um esquenta. Depois eu vou no carro ouvindo música, depois eu chego meio na pose, depois eu vou pra bagaceira, aí fica bêbado, tira o sapato, como um podrão. Eu? Temos imagens. Tu não assistiu o Big Brother, não? Eu acho que tu não assistiu, não. Tu tá pegando o brief do povo, né? Ó... Não, mas a Juliette do Big Brother não é a Juliette 2025, é? Claro, em partes, a gente vai mudando em algumas coisas, mas outras permanecem. Eu gosto da farra, eu acho que é o meu dom, eu amo farra, eu amo rolê, se você me vê num rolê, todo mundo me chama de Julie Up. Eu fico muito feliz e eufórica. Sempre fui assim. No Big Brother eu era assim. Ficava bêbada, gritando, brincando. Eu tenho todas essas versões. Tem a mulher intelectual, politizada. Tem a menina da música. Tem a pirralha que brinca e que dá bagaceira. Tem a da oficina mecânica com os irmãos, que chama palavrão. Enfim, eu tenho várias versões. E a da farra é uma das melhores. Imagino que sim. Então, é uma festa... Eu vi que você... a ideia do álbum é uma festa perfeita, né? Isso é uma ideia que sai da tua... Porque assim, por que eu tô dizendo tudo isso? Eu sinto que tu, além de ganhar o Big Brother de uma forma espetacular e histórica, que nem a gente já falou, ainda o trabalho que é feito depois que você sai, ele é muito bem feito, sabe? No sentido de... manter ou de procurar um outro caminho, ir pra música e tudo mais, em fazer parceria com uma porrada de artista sensacional. Então, ficou faltando fazer collab com alguém? É que com Alceu Valença? Sim, claro. Nossa, faltou muita coisa, assim. De lançamento mesmo, eu não fiz muitos, né? Eu fiz 2, 3 trabalhos, alguns feats, mas... Não tem 3 anos, não dá tempo. Mas já cantei com muitos monstros da música brasileira, tenho muita honra disso. Mas... Minha favorita acho que é com o João Gomes. Meu Pedaço Pecado? Não, meu Pedaço Pecado é Não Sou de Falar de Amor. Isso. Tem várias músicas legais, assim. Mas é um aprendizado. E tem muita coisa ainda pra construir, tá ligado? É pouco tempo. O que te convenceu aí pra música? Irmão, é porque... Antes... eu não ousava sonhar muito. A minha realidade foi muito dura. A galera que acompanhou e que sabe, quem me conhece sabe, eu não tinha muita chance de sonhar, tá ligado? Eu não dava pra sonhar, tipo, eu nunca sonhei em ir pra Disney. Quando eu cheguei na Disney, que eu vi minha amiga chorando vendo as personagens lá, os personagens e tal, eu chorei porque eu não tinha isso. Eu não sonhava, eu dizia, como é que uma criança não sonhava em ir pra Disney? O meu sonho era ter um trabalho fixo, tá ligado? Era ter um trabalho fixo, era ter um salário, tá ligado? Eu sei. Então eu não tinha esse sonho, mas eu amava a música. E pra mim a música era utopia. Depois de sofrer muito, de ganhar, de lutar e de dar certo, de vencer, porque eu considero que o Big Brother foi a hora que eu venci, e eu pude sonhar. Eu falei, sabe uma coisa, e agora? Vamos sonhar? Música pra mim é sonho, tá ligado? Era a utopia que eu não tinha chance de viver. E aí foda-se todo mundo, eu quero fazer o que me faz bem. Agora eu tenho a possibilidade de viver o sonho de verdade. Antes eu tinha vergonha até de falar sobre isso. Quem era eu pra pensar em cantar? Eu tinha que garantir o básico. Então, depois que tudo deu certo, aí eu fui sonhar e a música era isso. Entendi. Isso que você falou da Disney aí,
Eu também não sou. Não comecei aqui, né? Então eu sei exatamente o que eu queria. Lembra que eu falei, pô, preciso fazer. Antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre as coisas que a Juliette já estudou, por exemplo. Ela falou, já estudou letras 3 anos e meio, né? Sim. E eu tava falando que eu também fiz letras, fiz português e inglês. E eu queria terminar o mais rápido possível para poder ter um emprego direito, sabe? Então, assim, é meio. É a mesma. Uma vibe bem parecida de, putz, eu queria ter um emprego. Era isso que eu A queria. tua história é parecida com a da Ju, então. Talvez. E aí eu. A primeira vez que eu. A segunda vez. A primeira vez que eu fui pra fora foi em 2018. E eu fui porque o Facebook, que na época eu fazia uns streams no Facebook, me pagou tudo pra eu ir. E eu tinha R$50 na conta. Então eu fiquei num lugar muito maneiro. Fiquei assim, na esquina da Calçada da Fama, em Hollywood. Foi animal. Foi a primeira vez que eu lá... Cara, que doideira. Da segunda, eu fui pra Los Angeles também, numa outra cidadezinha lá, que é Anaheim. E lá é onde fica a Disneyland, que é a primeira. A primeira foi também. E quando eu entrei lá, eu fui fazer outra coisa, mas um amigo acabou me convencendo aí. Quando eu entrei lá, a sensação... Eu só chorava. Mas eu chorava quieto, longe dos outros, pra ninguém ver. Então eu ficava assim, caraca, meu irmão, que doideira, como é que eu vim parar aqui, sabe? E aí meio que eu entendo um pouco o que você tá falando nesse sentido. De que, putz, eu não sabia que dava pra eu chegar aqui, né? Putz, então, quando tu sai... Quando o Thiago tá falando aquele discurso ali pra você, eu queria saber o que passou pela tua cabeça de verdade, porque a tua reação, ela é icônica. Tipo, 24 milhões de pessoas estão me seguindo agora. Qual seria a tua reação? A minha reação, eu acho que eu ia ficar... Putz, cara, o que vem depois? O que será que eu vou fazer agora com essa galera toda? Um susto. Um susto. É um susto. Na hora, eu tinha passado muitas coisas difíceis e eu estava muito machucada e vulnerável. Apesar de já estar bem lá dentro, eu me quebrei muito ali. E quando ele foi falando das coisas, eu fui falando assim, pô, velho, fez sentido. Então, as pessoas me ouviram, eu já estava muito satisfeita. Uhum. E na minha cabeça, eu tinha dado orgulho. O meu propósito maior, óbvio que era ajudar minha família financeiramente, mas dar orgulho aos meus. E na minha cabeça, eu pensava, tava a minha mãe. Quando ele começou a falar que o discurso inteiro, ele começa devagarinho, falando quando... você queria dialogar, ninguém acredita, né? Ela é falsa e era tudo verdade. Coloca ela... sei lá, era tanta coisa, agora eu tô confusa. Mas ele falando das coisas, começou a encaixar como um quebra-cabeça. E aí o meu pensamento falava, caramba, eles viram. Então eu realmente não estava sozinha. E essa palavra, eu não estava sozinha, já estava na minha cabeça. Quando ele falou, eu já estava. E eu falava assim, então é verdade, ó, eles viram. Foi fazendo sentido. Quando ele vai levando pro fim, quando ele fala isso, quem tá dizendo não sou eu. Na minha cabeça, ele ia me consolar e eu ia ganhar o prêmio moral no sentido de... realmente fez sentido. Vem pra cá que sua mãe tem orgulho de você. Na minha cabeça, ele ia falar isso. Quem tá dizendo isso não sou eu. É a sua mãe que tá esperando você aqui. Pode vir. Só que aí, quando ele falou, são seus 25 mil... Quebrou uma expectativa de um jeito que parecia que eu tinha tomado um soco no estômago, bicho. Eu senti um gosto de mercúrio. Por Deus, eu senti um gosto de mercúrio na boca, na hora. Como se fosse sangue. Tum! Eu... Aí eu... Aí na minha cabeça, e agora? Tipo, eu buguei. E agora? O que é que eu vou fazer? Primeiro, meu sonho acabou. Eu queria ser delegado, defensora. Não... Como assim? Mudou a rota. E aí eu falava, o que é que esse povo quer ver? Porra, 24 milhões de pessoas vão ver o quê? Que eu não mexo nem na internet. Não existia a possibilidade de Juliette, famosa, influenciadora, artista. Não existia. Suponho que uma Juliette formada em direito, trabalhando, já era... Nossa, já era consegui... top. Já era grande, mas pra mim era o único caminho possível. Era terminar ali, botar um salãozinho pra me manter, continuar estudando pra concurso público e felizes para sempre. Quando quebrou a expectativa, meu irmão, era um gosto assim na boca. E aí eu falei, o que é que esse povo quer ver? O que é que eu vou fazer da vida agora? Aí eu vou, mas assim, muito feliz e muito grata. Tu é doido. Sabe quando você morre que passa o filme? Eu vivi isso naquela hora ali. Que Deus pega você, né? Quem acredita em Deus. Foi isso aqui que você fez. Deu tudo certo ou deu tudo errado? Eu vivi aquilo ali na hora. Foi isso. Entendo.
esse gosto de mercúrio na boca do susto, pra uma coisa boa, é até bom, né? Agora, 24 milhões de seguidores, quando você sai dali, eu suponho que tem uma galera que fica... Como é que tu fez pra, fazer isso dar certo? Por quê? Como você disse, o que essa galera quer ver? O que eu vou apresentar aqui? E aí, sei lá, você acabou virando cantora e tudo mais, e mostrando um monte de coisa da tua vida depois pros seus 24, agora 30 e tantos milhões de seguidores. Mas o ponto tem ali aquele momento de sair e começar a viver isso, né? Essa transição para uma do que você estava fazendo, direito e tudo mais, querendo advogar, querendo passar no concurso público. Não, eu já era advogada há anos. Sim, tá? então. Querendo passar no concurso público e tudo mais, para mudar isso para uma influenciadora. E aí, imagina, de repente você, assim, quando você entra no Big Brother já tá todo mundo te olhando, que já deve ser uma virada muito sinistra, mas aí quando você sai, você tem de fato uma galera que te ama, e quanto mais gente te ama, mais gente te odeia também, tem que lidar com tudo isso. E a cabeça de uma pessoa que 3 meses atrás tava lá no teu lugar e tudo mais, para uma parada, uma disposição nacional. Cara, como é que funcionou a tua cabeça nesse momento? Tu tava com 30 e pouquinho, 31, vai? 31 anos. Cara, eu acho que a minha bagagem, a minha compreensão de mundo, a minha compreensão das pessoas, o meu autoconhecimento de quem eu era, as certezas que eu tinha, me ajudou muito. Porque eram tantas possibilidades e oportunidades, mas o cerne disso era: tudo isso tem que se encaixar quem eu sou. Tá. Eu não vou sair daqui. Eu posso acrescentar cada pedaço disso. Internet, música, fama, dinheiro, tudo. Desde que caiba aqui. E eu sempre fazia esse exercício. Isso aqui faz sentido com a Juliette que eu sou, com as certezas que eu tenho? Sim. Mas foi um desafio muito grande, porque eu precisei ressignificar até o que eu entendia por felicidade. Porque felicidade para mim antes era passar no concurso público, ajudar a minha família, tomar uma cervejinha no boteco, copo sujo e ser feliz. E depois eu comecei a ter que pensar em outro. Caramba, isso aqui seria legal viver. E cantar com Gilberto Gil ao vivo. E fazer isso. E apresentar, e cantar, e fazer um show. Lugares que eu nunca tinha acessado na minha mente. A Juliette entrou lá com estratégia de ser cantora, de ser famosa. Nunca, jamais. Então, eu ressignifiquei. Agora, um peso muito grande. Porque é difícil estourar do jeito que eu estourei e dar certo? Mas é muito difícil manter. Porque você tem que desenvolver uma musculatura que não dá tempo. Eu não tive esse exercício aos poucos para me fortalecer e segurar o BO. Eu tive que segurar o BO sem conhecimento desse universo.